neste lugar. Amém? Glória a Deus. Antes de você se assentar, vamos fazer uma oração, porque tudo que Deus faz é resposta de oração. Você veio aqui atrás de uma palavra, você veio aqui talvez participar do culto, talvez você veio aqui para levar a cura para alguém. É válido, toda motivação é válida se ela vem de uma intenção para cooperar pelo reino. Amém? Glória a Deus. Mas em tudo nós precisamos pedir a direção do Espírito Santo. Então feche os seus olhos, se desliga dessa semana agitada, se desliga das palavras difíceis que você ouviu, se desliga do sol escaldante que você enfrentou hoje nessa tarde, e agora você está se conectando a Deus, porque o Senhor é bom e Ele preparou este culto para nos curar, para nos livrar das astutas ciladas do inimigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu não rogo por mim, mas por todos nós aqui reunidos, que haja o derramar do seu Espírito Santo, que o Espírito Santo em ação venha, Pai, ministrar a palavra que vem do teu altar, no coração de cada um que aqui já chegou, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem todo o poder, que não há limites para o seu agir, porque a virtude de Jesus se manifesta neste lugar, e seremos curados por Ele, porque pelas pisaduras dele nós somos sarados, Pai, e nós entregamos as rédeas deste culto nas suas poderosas mãos. Que o Senhor haja da maneira como o Senhor quiser, que o Senhor ministre do modo que o Senhor entender, mas que as pessoas sejam impactadas pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E Jesus, glória a Deus. Pode se assentar aí no seu lugar. Abra a tua palavra em João 10:10. Acredito que muitas pessoas conheçam este versículo de cor e salteado, porque é um versículo muito presente nas ministrações, muito falado durante os devocionais, e um versículo maravilhoso de uma manifestação do Senhor Jesus em nosso meio. Oh, aleluia, graças a Deus. Amém. Aleluia. Oh, graças a Deus, aleluia. Então, abra sua Bíblia lá em João 10:10. Está escrito uma palavra poderosa que vem do trono do Senhor. O Senhor Jesus nos disse. São palavras preciosas, são palavras verdadeiras, são palavras que produzem vida eterna. Lá no Evangelho de João 10:10 fala assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em outras palavras, trazendo para o contexto de hoje, eu vim para que todos tenham saúde. Oh, aleluia! E para complementar este versículo, o apóstolo João diz lá na primeira epístola, não precisa vir, lá no capítulo 3, versículo 8, da primeira epístola de João, está escrito assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, amados, nós começamos a semana passada este culto maravilhoso do Jesus, do mês quadrangular, que são as manifestações de Jesus que servem de inspiração, serviram de inspiração e sustentam o ministério quadrangular, que é Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Semana que vem vai ser ministrado sobre Jesus salva, mas hoje nos aprouve apresentar aqui o Jesus que cura. E nós sabemos, assim, quem está há mais tempo aqui vai falar assim: eu já sei disso, mas talvez você chegou recentemente a esta igreja e você não
cura divina. O animal, na visão lá de Ezequiel, é o boi, porque ele que representa Jesus servo, que carrega os fardos, né? E o evangelho está associado ao de Marcos, e o endereço do evangelho de Marcos é a conversão dos romanos. Então tem muito a ver conosco, porque nós somos, todos nós praticamente aqui, somos de origem gentia, né? Nós viemos de descendentes europeus, alguns de descendentes lá da África, mas nenhum aqui é judeu de nascimento, nenhum aqui vem, né, da linhagem, né, dos gregos, poucos aqui talvez, né? E então é para nós esse evangelho escrito para Marcos. Quando Marcos escreveu para os romanos, ele tinha a intenção de nos atingir, ele tinha a intenção de nos encontrar, ele tinha a intenção de falar conosco. Amém? Então, amados, essa vertente, né, de Jesus que cura. Hoje nós vamos falar de Jesus que cura. Ele tem poder para nos curar. Então é preciso dar um passeio pelas Escrituras, para que você compreenda algumas coisas. Porque talvez, se você não compreende exatamente o significado de toda a extensão do que é um milagre, de toda a extensão que é o manifestar de Deus em nossas vidas, talvez você não compreenda muitas coisas na sua caminhada com Cristo. Amém, amados? Todos estão me entendendo? Amém? Jesus cura é a nossa mensagem de hoje. E Jesus começou fazendo muitos sinais, mas antes dele vir como homem, foi anunciado que ele faria as curas divinas. Quer passear comigo hoje aqui nas Escrituras? Vem lá, vamos lá no livro de Isaías. Abre Isaías 53. Fala uma propriedade maravilhosa desse servo bendito, desse servo que veio para morrer em nosso lugar, dele que padeceu muitas dores. Oh, aleluia! Lá em Isaías 53, versículo 4, o profeta Isaías viveu muitos séculos antes de Jesus, e ele teve essa revelação profética do Jesus que cura, do Jesus servo, do Jesus que padeceu por nós, e ele anuncia o Filho de Deus desta maneira. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Olha que revelação maravilhosa do que é o ministério profético de Jesus cura. Foi anunciado por Isaías, e nós podemos aqui nos debruçar a noite inteira, e nós nos esgotaremos todo esse contexto bíblico em torno desses 2 versículos, porque o Senhor, ele veio exatamente com esse propósito, nos dar vida em abundância. Ele veio exatamente com esse propósito de nos curar, mas para isso ele pagou o preço, ele morreu em nosso lugar. Amado, sabe por quê? Porque o ladrão, o diabo, ele só tem um propósito, que é nos matar espiritualmente, sobretudo, nos retirar do reino de Deus. Ele quer, por toda a lei, que nós desistamos de servir a Jesus. Ele quer, por toda a lei, que nós neguemos a nossa fé. Ele quer, por toda a lei, que nós reneguemos tudo aquilo que nós aprendemos acerca de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele veio com este propósito: nos devolver o Éden, nos devolver a vida eterna, fazer com que nós de novo alcançássemos o status de filhos
de sarados e curados, não na compleição do nosso corpo físico, mas sobretudo no plano espiritual, para que o nosso espírito seja verdadeiramente livre, para que nenhuma amarra do diabo, do inimigo, possa nos aprisionar. E para isso, amados, ele precisava cumprir exatamente isso que o profeta Isaías descreve nestes versículos, que ele veio e ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E aqui está uma grande verdade revelada para nós, que a enfermidade é fruto do pecado. Não que porque nós pecamos, nós vamos ficar doentes, mas a humanidade inteira padece de enfermidades, de pandemias, de pestilências, por causa do nosso pecado original, por causa da herança de Adão que nós herdamos. Então era preciso que nós fôssemos realmente resgatados, e é todas as nossas enfermidades Jesus toma sobre si quando ele sobe naquela cruz, quando ele se voluntaria para nos curar. Olha que médico perfeito, ele vai além de toda e qualquer medicina. Ele faz por nós aquilo que humanamente ninguém é capaz de fazer. Ele vem humano para fazer algo sobrenatural para nós, para que nós pudéssemos ser verdadeiramente sarados, porque o pecado nos mata, o pecado é uma maldição, o pecado traz separação de Deus com o homem, o pecado nos adoece, o pecado nos leva para longe de Deus. E aí o profeta Isaías fala assim, ó, que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Você sente dor? Você sabe de alguém que sente dor? A depressão dói, a dor física dói, quando uma pessoa é atropelada dói, quando uma pessoa passa por um processo cirúrgico dói, quando uma pessoa sofre um trauma dói, quando alguém morre na família dói, a gente adoece. Amados, e fala assim, com todas essas dores também ele levou sobre ele, porque ele foi oprimido, ele foi aflito. Aquela aflição do pecado, aquela opressão que só o inimigo provoca, vocês viram aqui, né, na nossa ministração um pouquinho, ele levou e ele esmagou cada uma das nossas muitas iniquidades. Olha que interessante isso também, porque o Senhor Jesus, quando ele esmaga as nossas iniquidades, o que é iniquidade? Você pode estar perguntando aí. A iniquidade é quando você peca deliberadamente e você tem uma justificativa bonita, que você acredita que o errado que você é, e você não se arrepende mais, você não tem mais sentimento de que eu estou me afastando de Deus. Isso você está praticando iniquidade, né? E ele fala assim que até as nossas iniquidades ele levou sobre ele. Então vocês estão entendendo que foi profético isso? Jesus veio e ele tem esse ministério de cura, porque foi anunciado desde a fundação do mundo. Aliás, antes da fundação do mundo, né? O apóstolo Paulo fala que ele já tinha, o apóstolo Paulo e o apóstolo João falam sobre isso. E ele é, né, o sacrifício antes de tudo, já tinha sido anunciado. Amém, amados? Podemos prosseguir com a mensagem? Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão entendendo que Jesus? Glória a Deus, amém, glória a Deus. Então ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades. E aí Jesus veio, ele veio homem, ele nasceu do ventre de Maria, ele veio na forma humana, para que pudesse realmente desfazer todas as obras do diabo. E lá no Evangelho de Mateus, não precisa abrir, tá? Só se você quiser. Se você quiser, fica à vontade, que é gostoso folhear a Bíblia, achar os versículos e a gente prestar mais atenção, né? Agora nós vamos parar aqui no 9 e no 10 de Mateus, que a gente vai falar muita coisa aqui, né? Que está contida aqui. E em 9
Jesus percorria todas as cidades e aldeias. E você acha que Jesus parou? De modo algum, Ele ainda percorre os nossos corações. Ele ainda está desejoso de operar sinais e maravilhas no nosso meio. Mas se você prestou atenção nos verbos deste parágrafo, deste versículo bíblico, olha, Jesus percorria, ou seja, ele não parava, ele estava sempre em movimento, levando a mensagem evangelística. E aí quando ele chegava, o que ele fazia primeiro? Qual é o primeiro verbo aí? Ele ensinava. Quem que aprendeu isso? Quem que ouviu isso? Quem que leu isso? Quem que era a primeira coisa que Jesus fazia quando ele chegava? Ensinava. E depois ele pregava o evangelho. Depois vem as curas. Olha que interessante. Hoje, amados, não é diferente. Você precisa conhecer Jesus de perto. Ele precisa ser realmente o seu Senhor. Ele precisa ser realmente aquele que você diz e confessa. Ele verdadeiramente morreu no meu lugar. Ele verdadeiramente derramou o seu sangue para que eu fosse curado, para que eu fosse curado, para que eu tivesse a vida em abundância. Ele realmente cumpriu isso e ele desfez toda a obra do diabo na minha vida. Mas para isso você tem que entender e compreender este contexto bíblico. Amém? Então Jesus percorria e ele ainda percorre. Porque a palavra do Senhor fala assim: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Eu ainda trabalho também. Não parou a obra. Não parou nenhum instante de acontecer isso. Hoje é preciso que pessoas se levantem, pregadores se levantem, é preciso que missionários percorram cidades, aldeias, países. Mas a obra evangelística é anunciada. E no final vem os milagres. Porque os milagres, amados, não é de quem prega. O milagre é atributo de Deus, é dom de Deus que se derrama em nós. Tem os vasos, mas tem quem crê. Tem aquele que quer receber o milagre. Tem aquele que está desejoso de ser curado. Tem aquele que está desejoso de se encher dessa virtude de Jesus e levar para os seus familiares, para as suas aldeias, para as suas cercanias, para os seus lugares, onde vocês moram e trabalham. É isso que faz os milagres acontecerem. O milagre não está verdadeiramente em nenhum de nós. É obra de Deus. É obra do Espírito Santo. O dom de cura não pertence a nós. Mas ela se manifesta. Se manifesta onde pessoas estão buscando e aonde há pessoas que estão crendo que vão receber. Hoje, nesta noite, tem gente querendo o Jesus que cura? Não pode pegar sua bandeirinha aí e falar: ó, Jesus cura! Jesus cura! Jesus me cura! Jesus me cura! Jesus nos cura! Oh, glória a Deus! Aleluia! Amados, vocês estão entendendo? Então, olha, então é preciso ensinar que toda virtude de cura vem de Jesus. É preciso pregar o evangelho do arrependimento, da salvação, da transformação de vida. Mas é preciso que nós desejemos ser curados. É preciso que nós nos apresentemos. Aqui, hoje, as diaconisas organizaram o quebra-gelo. Vocês viram que tinha algumas que tinham a face tampada por uma máscara? Vocês viram? Vocês perceberam isso? Porque elas estavam querendo esconder que elas estavam feridas. E enquanto a gente esconde, amado, de Jesus, não tem como. Então, eu queria relembrar aqui com você uma passagem também muito conhecida de Naamã. Quem conhece a história de Naamã aqui? Quem não conhece a história de Naamã? Tem algumas pessoas que não conhecem. Está descrito lá em Reis, 2 Reis capítulo 5.
Lição de casa, chega lá cedo. E olha que interessante. Naamã era um homem forte, usava uma máscara que era a armadura dele ser um soldado, do maior patamar. Hoje seria um general do rei da Síria. E ele tinha legiões de soldados às suas ordens. Ele defendia o rei. Ele ia todo dia na presença do rei para cumprir com os seus serviços. Mas o rei dele não tinha poder algum para desfazer as obras do diabo. E Naamã era leproso. E ele vivia se escondendo atrás da sua máscara de autoridade, de força, de poder. Ele vivia se escondendo, porque ele não queria que ninguém soubesse da sua grave enfermidade. Como essas mulheres que começaram aqui. Vocês prestaram atenção que no meio do quebra-gelo, é anunciado que elas chegam na igreja felizes, que elas chegam na igreja dispostas, louvando, e ninguém sabe o que passa no interior delas? Assim também era Naamã. Naamã não queria que ninguém soubesse da sua fraqueza, que ninguém zombasse dele. Mas foi uma menina, uma judia pequena. A Bíblia fala uma menina, eu entendo que devia ter uns talvez 12 anos. Ela foi levada cativa. E ela foi trabalhar justamente na casa dele. Amados, não tem idade para ser pregador do Evangelho. Não tem idade para anunciar as coisas boas do reino. E não tem circunstância também para que você possa falar as coisas boas que o Senhor faz por nós. Porque aquela menina foi levada cativa, escrava. Talvez ela nunca mais retornasse a Israel. Talvez ela nunca mais retornasse para a sua casa, para a sua família. Mas algo dentro dela nunca foi tirado, o poder de Deus. Ela sabia quem ela servia. Ela sabia que aquela circunstância, por mais amarga, ela era filha de Deus. E ela tinha que cumprir o propósito dela. E ela fez como? Está anunciado aqui. Ela primeiro chegou lá e ensinou. Ela ensinou na casa de Naamã que se ele fosse, se o senhor daquela casa fosse, não ao rei da Síria, porque ele não podia resolver nada, mas ao profeta que tinha em Israel, na Samaria, que ele seria curado, que ele seria restaurado, que ele seria recuperado a sua saúde, e ele seria de novo um homem inteiro, um homem que não tinha vergonha de se apresentar para as pessoas. E aquela palavra profética, liberada, produziu o seu efeito. E a mulher de Naamã se entusiasmou e correu para falar com seu marido tudo aquilo que ela tinha ouvido. E o marido dela querendo comprar aquilo que é de graça. Foi ao seu rei, pediu cartas, levou riquezas. E o rei de Israel ficou desesperado, falou assim: esse homem só pode querer fazer guerra comigo, como ele pode pedir para mim algo que eu não posso dar? Porque nenhum homem pode fazer aquilo que é atributo de Deus, e é atributo do Senhor nos curar. Não busque nos homens aquilo que só Deus pode fazer. Não confie nos homens aquilo que só Jesus pode te entregar. Amados, isso é muito importante. E aí, o profeta Eliseu fica sabendo do pedido irreverente. Mas manda ele vir para cá. E antes dele chegar, no meio do caminho lá, antes dele apresentar todas aquelas riquezas, antes dele fazer todo aquele repertório de palavras, de ler a carta, né, que o rei da Síria tinha enviado, o profeta falou assim: vai lá tomar 7 banhos no Rio Jordão. Vai lá se despir no meio
Vai lá se desnudar, vai lá mostrar a tua carne, comida pela lepra, diante de todos os seus olhares. Vai lá. Porque é diante de todos que o Senhor vai fazer. Ele não falou com essas palavras, não, isso é interpretação minha. Ele falou de um modo mais direto e simples. De tal modo que todas aquelas riquezas materiais, ele nem viu. E Naamã não queria ir. Mas aí ele foi convencido, porque era algo tão fácil de fazer. Ele foi. Aí ele mergulhou quantas vezes? Na primeira, ele retornou como? Leproso. Na segunda, leproso. Na terceira, leproso. Na quarta, leproso. Na quinta, leproso. Talvez na sexta ele tivesse falado assim: não vou, não vai acontecer nada. Mas e na sexta, como que ele retornou? Leproso. Agora pega a tua bandeira aí. Pega aí. Mas na sétima, ele veio. Porque Jesus. Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Amados, o Senhor enviou aquela menina para pregar e ensinar numa casa onde estava de luto, onde estava todo mundo morrendo, porque quando o principal da casa adoece, todos adoecem. Mas aquela palavra anunciada, aquele ensino produziu fé. E aquela fé fez aquele general leproso sair da Síria e ir atrás da cura, aonde existia cura. Você saiu da sua casa hoje. Talvez você está pensando aí, né, na pessoa enferma que você deixou lá. Talvez você está pensando nos amigos. Talvez você está pensando nas pessoas que estão doentes em sua alma, que sofrem de depressão, de rebeldia, que estão atormentadas por Satanás. Mas você deixou a Síria para chegar em Israel de Deus. Você crê nisso, irmão? Amém. Você crê que você está no local onde Jesus vai operar a cura divina? Amém. Oh, glória a Deus, e não para você, para aquele que você interceda, você vai receber em nome de Jesus. Amém. Amados, mas para receber, nós já estamos aqui pertinho de concluir a mensagem. Eu gostaria que aqueles que continuaram com as escrituras abertas no livro de Mateus, no capítulo 9, que voltassem um pouquinho para o versículo 27, porque nós vamos falar aqui de 4 passos para que hoje você receba a tua cura. Queridos, quando a gente lê os evangelhos, eu imagino cada cena. Eu não consigo ler sem fechar meus olhos e contemplar este milagre. E a palavra do Senhor fala assim no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiam, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Esse é o primeiro passo da tua cura.
Ele pode provocar milagres. Que milagres é naturais para o nosso Senhor? Você crê? O primeiro passo é você clamar e apresentar o seu problema. O segundo passo é crer. É crer em Jesus Cristo, o médico dos médicos, aquele que tem todo o poder, aquele que, ao nome dele, todos os joelhos se dobram, e todo aquele que confessar será salvo. É este Jesus que eu estou falando. Eu não estou falando de mim, eu não estou falando de ninguém aqui. Eu estou falando do Senhor que nós servimos. Ele tem poder para mim, para salvar. E é Ele que te pergunta: você crê que eu posso fazer isso? Que eu, Jesus? Qual que é a sua resposta? Amém. Glória a Deus. Este é o segundo passo. Aí eles responderam: sim, Senhor. E este é o terceiro passo. O terceiro passo é da entrega. Eu não vou mais duvidar, eu não vou mais crer nas aparências. Ainda que as coisas não estejam tão bem, eu creio no milagre. Eu creio que lá no final a vitória que se anuncia vai me alcançar. Eu creio no Deus que eu sirvo, e nele eu espero e confiarei. E é este o terceiro passo, o passo da confiança, da perseverança, da entrega. Amém, amados? Amém. Aí, olha, vamos prosseguir aqui. Então, Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: repita comigo: Jesus tocou. Jesus tocou. Esse é o quarto passo. O toque de Jesus. E os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram. Meu irmão, minha irmã, ao toque de Jesus. Quando Jesus nos toca com fé, quando nós tocamos com fé em Jesus, milagres acontecem, vidas são transformadas, tudo se transforma. Esse é o poder de Jesus, do Jesus que cura. E, amados, para concluir a nossa mensagem, é preciso também, além desses passos, uma oração sincera. Quando nós confessamos, quando nós pedimos a Deus tudo aquilo que nós precisamos tanto. E Jesus, lá em Mateus 21, 22, não precisa abrir, ele disse assim: ó, tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vocês creem? Amém. Daqui a pouco nós vamos orar. Você vai pedir em oração a sua cura divina, a sua libertação, a tua oração intercessória vai ser ouvida, porque o Senhor está aqui neste lugar. E eu creio que o Senhor vai operar milagres aqui esta noite. Eu creio. Você crê? Amém. Amém? Glória a Deus. Mas olha, para finalizar, é preciso que você entenda mais uma coisa. O Senhor Jesus não está mais fisicamente entre nós, mas a obra dele ele confiou para quem? Vamos lá? Para quem ele confiou? Para a igreja. Volta um pouquinho. Não, volta não adianta, né? Começava no 9, vai para o 10. Mateus 10. Mateus 10, 1. Fala assim. Olha que maravilhoso. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar. Deu-lhes autoridade para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Porque Jesus deu essa autoridade.
a oração profética, a oração da cura. E eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar. Eu tenho certeza que você vai ser alcançado, que você vai ser liberto.